Olá, queridos, graça e paz, venho da parte de Deus compartilhar convosco uma palavra viva que vivifica, uma palavra de bênção que abençoa. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 2, exatamente o seguinte: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Uma das principais virtudes de um homem temente a Deus é justamente o seu comprometimento com os mandamentos, preceitos e lei do Senhor. E por intermédio dessa palavra, o apóstolo Paulo nos ensina que a maneira de cumprirmos a lei de Cristo é quando nós levamos as cargas um dos outros. A expressão carga no original grego é baros, cujo significado representa peso, ou seja, devemos carregar o peso das demais pessoas e aliviar sua bagagem, aliviar sua carga, seu fardo. E esse fardo se aplica em diversas áreas da nossa vida, espiritual, ministerial, emocional, sentimental, enfim. Devemos ser instrumentos de bênção na vida das pessoas e sermos movidos com um coração voluntário, movido pelo espírito altruísta, abnegado, vivendo uma filantropia através da empatia por meio de uma compaixão solidária. E o sentido da palavra compaixão é ter paixão com, ou seja, se colocar sempre no lugar do outro. É dessa forma que cumprimos a lei de Cristo. Preste atenção no detalhe: lei de Cristo não se refere ao decálogo simplesmente, ou seja, os 10 mandamentos que foram concedidos por Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus e concedido por Deus a Moisés. E também não se refere ao conjunto de lei entre os judeus existente como Tariag Mitzvot, 613 normas de conduta, de convicções de fé, mas a lei de Cristo, ela se baseia em um só preceito, e é justamente o que foi ensinado no Evangelho. Palavras do próprio Mestre Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, a lei de Cristo se baseia no amor. E é isso que está escrito em Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo é o fim da lei. E o cumprimento dessa lei é justamente o amor verdadeiro, genuíno, um amor autêntico, não fingido, não dissimulado, um amor que não se baseia em discursos, em teorias, em sermões, mas que se aplica de fato na prática de levar o fardo, a carga, o peso um dos outros. Assim como Jesus fez por nós, ele levou sobre si uma cruz que não lhe pertencia e carregou todo o peso da culpa da condenação que pertencia a mim e pertencia a você. Portanto, se quisermos cumprir a lei de Cristo, temos que levar a carga, o fardo, o peso um dos outros. E lembrando sempre, conforme está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 3, que os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, não são pesados, diferente daquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 4, ao censurar, repreender e advertir os fariseus e escribas do seu tempo, que chegava a atar fardos pesados que nem mesmo eles eram capazes de carregar, mas obrigava os homens a carregar. Não podemos esquecer das palavras do Mestre em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou humilde e manso, e em mim encontrareis paz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por fim, eu gostaria de contar uma história simples, mas extremamente edificante. Conta-se que um certo missionário em um vilarejo na China ficou impressionado com a cultura daquele povo,
onde as crianças mais velhas carregavam sobre suas costas as crianças mais novas. E elas brincavam, se divertiam, subia a ladeira, descia a ladeira, e ele, tentando ser de alguma forma simpático, procurou interagir com uma daquelas crianças mais velhas que carregava na cacunda outra mais nova e disse: deve ser um fardo carregar outra pessoa nas suas costas. E aquela criança mais velha olhou para ele e lhe respondeu: não, não é um fardo, é o meu irmão. Ele simplesmente não teve o que argumentar. Em silêncio voltou para sua casa, perplexo, pasmo, reuniu com sua família e disse: eu agora entendo perfeitamente quando o apóstolo Paulo nos ensinou: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É assim que devemos agir. Entender que o fardo do outro nunca será um peso para as nossas vidas, mas ao mesmo tempo deve ser entendido como um dever que devemos exercer com o maior prazer, porque dessa forma nós nos tornamos o olhar de Cristo, o ouvido de Cristo, a boca de Cristo e a mão de Cristo, para ajudar a se levantar todos aqueles que um dia caíram, um dia tropeçaram, a dar ouvido ao clamor e pranto daqueles que choram, para ser boca de Deus, para consolar e confortar os que se encontram aflitos e abatidos, e ao mesmo tempo olhar com misericórdia aqueles que estão sendo desassistidos. Você entende? O apóstolo Paulo, certa ocasião, disse: por fora eu enfrentei combates, por dentro enfrentei temores, mas Deus que alivia os abatidos me enviou Tito. Deus usa pessoas para curar pessoas. Deus usa pessoas para sarar pessoas. Deus usa pessoas para levantar, restaurar e transformar pessoas. Deus poderia usar anjos, mas para que usar anjos se Ele tem os seus mensageiros na terra, se Ele tem os seus representantes, testemunhas da verdade do Evangelho? Enfim, venhamos levar as cargas uns dos outros, pois somente assim cumpriremos a lei de Cristo. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra seja de edificação, tanto para você quanto para toda a sua família. Amém.